Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto. Numa alegria tremenda para falar para vocês, não é vídeo, não é sensacionalismo, não é palestra. É um incentivo a estudar. Quando você não estuda, você fica vazia na sua mente. O seu livre-arbítrio se enferruja. Fica uma escuridão, fica toda nublado dentro de você. E aí você é um pouso fácil para os espíritos maléficos e para as tentações do mundo material. Só o conhecimento ilumina você e faz você ser livre para saber escolher as companhias espirituais e os prazeres que você passa a gostar do mundo. Um dos melhores prazeres é estudar, porque o estudo ilumina você. Quando você vê um advogado falando bobagem, igual a gente está vendo muitos advogados falando bobagem, é porque não estudaram o direito. Para ser um advogado tem que estudar 50 livros de direito. Direito profundo. A mesma coisa na religião. Para seguirmos as orientações de nosso Criador Deus, só pelo estudo das obras seguras. Nesse dia de hoje, 1º de agosto de 1865, era lançada o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina. É o 4º livro da coletânea de 5 que formam o Espiritismo. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, o segundo livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Está aqui no meu quadro dizendo quantas vezes nós devemos ler esse livro na nossa encarnação. Hoje é um dia de emoção. Esse livro eu já li mais de 7 vezes. É uma enciclopédia. Cada vez ficamos mais empolgados em estudar. Eu vou falar aqui do primeiro capítulo, o porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Que seremos? Como estaremos depois da morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma base essa que se impõe. Então, esse é um livro, na sequência, que nós vamos tirar todas essas dúvidas. É isso que vai esclarecer a criatura para ela saber aproveitar o tempo dessa encarnação, para que ela não faça bobagens, para que ela tenha segurança no seu caminhar. É para isso. Olha aqui, porque os espíritas não temem a morte? Porque a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Isso muda tudo. Tudo que eu estou fazendo agora, eu vou carregar comigo na minha bagagem de obras boas ou ruins. E vou usufruir de tudo que eu fizer na continuidade da vida, porque a vida continua. Está aqui, 1865. Aqui nós vamos ver que ele botou, Allan Kardec fez uma sequência pedagógica, porque ele era professor, pedagogo. O inferno. Nós vamos saber sobre o céu, o sofrimento. Por que nós sofremos? Olha que coisa interessante, quanta luz. Você já viu alguém que não sofre? Todos sofremos aqui. Tem vários tipos de sofrimento. Tem o sofrimento da fome, da carência financeira. Tem o sofrimento dos defeitos físicos. Tem o sofrimento da carência do moral. Tem o sofrimento da ausência de amor. Tem o sofrimento da insatisfação de tudo.
A doutrina espírita veio nessa sequência maravilhosa, gigantesca, para explicar como funciona a lei de Deus. Por que temos que reencarnar quantas vezes necessárias forem para burilarmos o nosso espírito, para pelas nossas próprias contas acertarmos os erros e adentrarmos de vez no cumprimento das leis de Deus. Nesse livro fabuloso, 1865, 1º de agosto, os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Ele veio explicar que você vai ter que acertar tudo que você fez de errado no seu futuro. Não adianta você se suicidar, não adianta jogar fora essa vida. Você tem que enfrentá-la com o estudo, sabendo vencer a você mesmo e a todos os problemas que você encontra pela frente, para um dia se tornar um espírito perfeito pelos seus próprios esforços. Vejam o que Kardec colocou aqui no capítulo 7º desta obra gigantesca. Não é palestra, é um convite a estudar de 1 a 3 horas por dia. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasias. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele escreveu, Allan Kardec, o pedagogo, o estudioso, o aluno de Pestalozzi, o competente codificador, escreveu o Código Penal da Vida Futura. A alma ou espírito sofre na vida espiritual, depois da morte, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Por isso que a minha tarefa é fazer uma campanha para estudarmos de 1 a 3 horas por dia. Quando nós criamos o atendimento fraterno, é muito bonito, sim, muito bonito. Vamos rezar pelos médiuns que estão passando aperto. Eles estão passando aperto porque não estudam de 1 a 3 horas por dia as obras básicas e não se reformam. E não empreendem a reforma íntima, a reforma moral. É aí que você vai saber lidar com os espíritos de todas as qualidades e vai sempre estar orando e se vigiando. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Está aqui, é estudar e empreender a reforma íntima. Essa é a maior e a mais qualificada caridade para com você e para com as pessoas com as quais você convive. Claro que hoje não vou poder falar de mais assuntos aqui, porque é só um momento de chamada para incentivá-los a estudar o Espiritismo na sequência pedagógica que ele foi criado. É você que tem que estudar em casa. Pare de ficar esperando palestras. Vai lá na palestra 1 vez por semana, vai, é bom. Mas o estudo seu em casa é que vai lhe dar a competência pedagógica para você saber se dirigir, para você ser o dono do seu destino, para você ser o edificador da sua obra máxima, a sua perfeição. Esse livro vai trazendo, então, vários assuntos para serem estudados, no mínimo de 1 a 3 horas por dia. E aí, nós chegamos lá atrás, só na onde Kardec coloca o depoimento de vários espíritos.
para nós entendermos como que funciona o depois da morte, porque a morte existe sim, o meu corpo vai parar igual o seu. E aí nós vamos pegar rapidamente o depoimento da Cleire. Quando ela foi chamada para depor depois da morte, ela disse assim: eis-me aqui, eu, a desgraçada Cleire. Então, como ela se sentia depois da morte, a desgraçada Cleire. E o espírito orientador responde: este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Essa é uma chamada pedagógica profunda. O que o mundo está nos oferecendo? Cabe nós pensarmos. O consumismo, as bebidas, o álcool, a ignorância. O mundo está passando uma mensagem: não estude, não faça nada. Você quer conhecer o Espiritismo, vai só na palestra uma vez por semana e você não precisa fazer mais nada. Tudo errado. Você tem que estudar e empreender a sua nova vida. Divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria. Nada lhe faltava. A ponto de dizerem os que haviam: que mulher feliz. No entanto, depois da morte, ela teve que olhar a realidade, a verdade dela. Ela nada tinha feito para seguir as leis de Deus, para empreender a reforma íntima, a reforma moral e trabalhar para se tornar um espírito do bem. Queridos amigos, o livro O Céu e o Inferno é o quarto livro da sequência de 5, que deve ser lido no mínimo 4 vezes numa encarnação. Parabéns, Allan Kardec, parabéns aos espíritos superiores, mas parabéns aos espíritas ou a todos de qualquer religião que querem estudar e ler e compreender esses ensinamentos de filosofia profunda que só irão iluminar a sua vida, a sua alma, os seus pensamentos, as suas ações. Fora do estudo, não temos como fazer caridade. Só estudando eu vou compreender a lei de Deus e ter coragem para praticá-la em todos os minutos da minha vida. Parabéns, Allan Kardec, parabéns ao Espiritismo por ser uma obra de puro estudo, uma obra fundamental para a educação moral e cívica das criaturas. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, 1º de agosto. Felicidades, coragem para estudar.